O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Amados irmãos, amadas irmãs, filhos e filhas da Igreja, nós ouvimos na primeira leitura algo que já nos aponta para o Evangelho. Estamos no relato de Gênesis após a queda do homem. Deus cria tudo, tudo que existe é criado por amor a Deus. Deus nos cria por amor. Deus coloca tudo nas mãos do homem. Tudo é colocado em nossas mãos por amor. Só que Deus também dá um limite. Esse limite também é o seu amor, pois Ele nos dá a liberdade de filhos e filhas. Nós podemos escolher. Isso também é amor de Deus. Deus não nos limita, Deus não prende, Deus não obriga ninguém a fazer o bem, muito menos o mal. O amor de Deus está justamente em colocar em nós a nossa liberdade, a liberdade de escolha, a liberdade de amar e não amar, a liberdade de perdoar e não perdoar. E Deus dá tudo ao homem, e Deus dá justamente então a sua escolha, mas Deus coloca um limite. Você pode tudo,
menos aqui, que é a árvore da vida. A serpente, aí simbolizada pelo mal, pelo diabo, que vem e tenta, colocou no coração de Adão e Eva um pensamento: a plenitude da vida está naquela árvore. Se vocês conseguirem, e se vocês comerem daquela árvore, vocês vão ser plenos, vocês vão ser igual a Deus. E esse pecado do desejo da plenitude, infelizmente é um pecado que foi encharcado toda a humanidade. Parece que estamos falando dos dias de hoje, onde a humanidade está sempre querendo ser pleno, sempre querendo ser autossuficiente e não necessitar de Deus. Parece que tantos anos já se passaram e nós ainda não aprendemos qual é o nosso papel. O nosso papel é de filhos amados, de criatura, mas nunca de Deus. Às vezes passa em nossos pensamentos que nós não precisamos rezar, que nós não precisamos ir na missa todos os domingos. Isso é o pecado de Adão, de querer ser Deus, de não precisar de Deus, de achar que dar conta. Amados irmãos e irmãs, quando Adão então descobre a plenitude, é contraditório. Ele percebe que a plenitude é a sua finitude, porque a partir daquele momento ele descobre que não é eterno mais, mas que vai morrer. O egoísmo, a prepotência, a arrogância do homem em Adão é justamente para descobrir que nós somos finitos, que nós vamos acabar. Precisou de uma pandemia para ensinar muitas pessoas poderosas que têm tudo, mas estão trancados, com medo, ou muitos que para pagar um tratamento de alguém da família já perdeu tudo, ou seja, descobre a sua finitude. Nós ainda precisamos entender que nós podemos ir até certo ponto, dali é Deus que nós precisamos. E o homem, em Adão e Eva, ao pecar, ele se esconde de Deus, a ponto de Deus procurar o homem. O que tinha a ver Deus com isto? Se Deus já deu tudo para nós, se não foi Deus que quebrou a aliança, se não foi Deus que dividiu, por que Deus foi procurar? Porque Deus é amor, porque Deus nos ama. Eu acho que talvez numa desobediência nossa, o que nossos pais, nós iríamos nos esconder com medo, claro, né? Mas o que nossos pais iam falar? Ou você apareça, né? Né? E Deus não. Deus procura o homem escondido, Deus procura Adão escondido, não para condenar, mas Deus procura Adão e faz uma pergunta: onde estás? Onde tu estás, Adão? Deus procura o homem justamente para amá-lo. E talvez essa pergunta de Deus para Adão é uma pergunta eterna, que talvez neste momento Deus também está fazendo a mesma pergunta para mim e para você. Onde você está? Nas voltas da vida, nas voltas do seu mundo, aonde você está? Aonde você se encontra? Será que nós também, pelo nosso pecado, não estamos nos escondendo de Deus? Será que nós, por vezes, não estamos nos afastando de Deus? Estamos deixando o medo desta pandemia se apoderar de nós, e nós também estamos nos afastando de Deus? Talvez essa pergunta que Deus faz a Adão é a mesma pergunta que Deus faz a mim e a você. Hoje, junho de 2021, onde nós estamos?
aonde eu e você estamos na nossa relação com Deus? Será que nós estamos com medo, estamos nos escondendo de Deus, quando nós pecamos, quando nós fraquejamos na fé? Esse é o problema da humanidade. O problema de Adão foi quando ele pecou, ele viu a sua pequenez, ele viu a sua limitação, e ao invés dele correr até a presença de Deus e pedir ajuda, Senhor, eu preciso de ajuda. Mas não, ele prefere se esconder. Até parece que estamos falando dos tempos de hoje. Nós também, quando nós encontramos com a nossa fraqueza, ao invés de nós correr até a presença de Deus e pedir ajuda, nós achamos que somos suficientes. Eu vou dar conta, eu vou conseguir. Não, sem Deus nós não conseguimos nada. E pior, Deus procura Adão, e ele, além dele não reconhecer e não pedir ajuda para Deus, ele acusa. Então você comeu do fruto? A mulher que tu me destes, me deu o fruto. Ele acusa. Até parece que estamos falando dos dias de hoje. Os erros, as coisas que acontecem conosco, nunca é minha culpa, é sempre culpa de alguém. É culpa do fulano, é culpa do Beltrano, é culpa do governo, é culpa disso, é culpa daquilo, mas nunca é culpa minha. Um problema na família, um problema no trabalho, um problema no matrimônio, é sempre culpa do outro, mas nunca é culpa minha. Parece que nós somos Adão. Nós somos esse Adão que esconde de Deus quando nós pecamos. Nós somos esse Adão que se afasta de Deus, que não busca uma intimidade com o Senhor. Sim, nós somos esse Adão que temos dificuldade de dobrar os joelhos e pedir perdão ao Senhor, de reconhecer que nós somos fracos, que nós somos limitados. Sim, nós somos esse Adão que preferimos culpar o outro do meu sofrimento, mas nunca olhar para dentro e perceber aquilo que eu sou culpado. É a nossa liberdade, é a liberdade de filhos e filhas. O que acontece na nossa relação com Deus é o que está acontecendo dentro de nossas casas. Filhos querendo tomar um papel que não é deles. É a mesma coisa do filho chegar lá na casa, enquanto o pai e a mãe ainda estão lá, e o filho dizer, a partir de hoje quem manda aqui sou eu. Não tem como o filho tomar o lugar da paternidade. A paternidade é do pai e da mãe. E às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. Às vezes nós queremos esquecer que temos um Deus, que somos necessitados dEle, e fazemos tantas escolhas contrárias ao desígnio do Senhor. Mas, amados irmãos e irmãs, o bonito desta leitura é que Deus procura o homem escondido no pecado para resgatar, para levantar, para tirar o homem da lama. Deus faz conosco isto, e Deus continua há tantos anos fazendo o mesmo comigo e com você. Um dia uma certa criança, já por volta de umas 18 horas, já tinha tomado o seu banho, era um dia chuvoso, e de repente os amigos batem na porta convidando, a criança para jogar bola, mas tinha chovido, o campo estava molhado, cheio de barro, e o filho chega até a mãe e fala, mãe, eu posso jogar bola com os meus amigos? A mãe olha para o filho, está tudo limpo, ela diz, pode ir, mas com uma condição, não se suja. Impossível. Mas a criança fala para a mãe ainda, tá bom mãe, eu vou jogar bola, mas eu não vou me sujar. Só que quando chega lá,
se diverte tanto, se envolve tanto com o jogo, que rola, que mergulha na lama, se suja, nem lembra da mãe. Até parece que estamos falando de nós. Quando Deus pede para nós o seguinte: vá, seja feliz, faça tudo o que você queira, mas não vire as costas para mim, não se suja, não seja desobediente. Mas o filho, se esquece. Quando acaba o jogo, quando tudo acaba, aí a gente lembra, o filho lembrou da mãe. Quando a coisa aperta, nós lembramos de Deus. E o filho então entra numa grande crise: eu volto para casa ou não? Minha mãe vai brigar comigo? Mas mesmo assim, o amor que ele sente pela mãe, e que ele acredita no amor da sua mãe, é mais forte do que o medo, e ele volta para casa. Era um dia frio. A mãe, quando abre a porta, vê o filho naquela situação. Ela pega o filho no colo, leva para o banheiro, dá um banho, dá a roupa mais quentinha, coloca o filho em torno da mesa e dá uma sopa. Quantas vezes que Deus fez o mesmo comigo e com você? Nós estávamos jogados, nós estávamos na lama, e Deus nos pegou no colo, nos lavou. E o maior banho que Deus nos deu foi o dia que da cruz jorrou sangue e água, e nós fomos lavados, nós fomos purificados. Toda a Eucaristia diante das nossas decisões na semana, quando nós decidimos vir na missa, Deus não está na porta nos condenando, mas Deus nos acolhe, Deus nos concede um lugar para sentar, e Deus, no momento certo, na Eucaristia, Ele vai nos alimentar, Ele vai nos saciar a nossa fome, a nossa sede. E às vezes nós nos escondemos. Amados irmãos e irmãs, o pecado de Adão e Eva divide, e isso nos aponta para o Evangelho, quando Jesus disse que tudo que é dividido é destruído. Uma família dividida é uma família inclinada para a sua destruição. Uma comunidade, uma pastoral, tudo aonde há divisão, não há vida. Aonde há divisão, não há Deus. Porque Deus é unidade, Deus é comunhão, Deus é unidade. E Jesus diz no Evangelho que meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, é todo aquele que faz a minha vontade. Termino com uma parábola. A nossa natureza é fazer a vontade do Pai. Nós não nascemos para outra coisa a não ser ouvir Deus, a não ser ter uma experiência com Deus. Mas havia um monge que saiu passear com seus discípulos à beira de um bosque, e de repente numa parte do bosque estava pegando fogo, e o monge percebeu uma cascavel sendo ali no meio daquelas chamas. E então o monge decide salvar aquela cascavel. Quando ele pega na cascavel, ela pica a sua mão, e ele solta novamente, e ela fica ali no meio daquela chama. Ele pela segunda vez vai tentar salvar, ele pega a cascavel, ela pica no seu braço. Os discípulos falando, deixa, mas ele insiste pela terceira vez, até conseguir salvar aquela cascavel. Os discípulos chegam até ele e dizem, mestre, o Senhor estava querendo salvar e ela estava te picando. O Senhor insistiu e ela te picou. Por que isto? Ele olhou para os discípulos e diz o seguinte: a natureza da cascavel é picar,
mas a minha natureza é salvar. A minha natureza é amar. A minha natureza é perdoar. A minha natureza é fazer o bem. Convido você agora a colocar a mão sobre o seu coração e se pergunte: qual é a sua natureza? Por que você nasceu? Por que você está aqui hoje com vida? Qual é a sua natureza? Qual é o desejo de Deus para a sua vida? Você que é esposo, você que é esposa, pai, mãe, filho, qual que é a sua natureza? Por que Deus te deu essa graça da paternidade, da maternidade, da filiação? Qual é a nossa natureza? E será que nós estamos cumprindo com a nossa natureza? Será que nós realmente estamos cumprindo com aquilo que Deus sonhou para nós? Só sabemos que o Senhor está nos procurando. Ele também está fazendo a pergunta, Padre Carlos, Juliana, Hernani, Júnior, Priscila e tantos aqui. Deus faz a pergunta: onde estás? Possamos estar caídos, mas Deus quer nos levantar. Deus quer nos restituir. É para isso que o Senhor nos trouxe aqui, para nos encontrar, nos abraçar, nos amar e nos levantar.